Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión fabulosa, fantástica, con uno de nuestros profesores preferidos, el gran Chadat. Profesor, boa tarde, boa noite. Buenas noches, yo hablo en español, portugués, vamos hablando. Muchas gracias por la invitación más una vez. E eu vou falar hoje de talo cerebral, do tronco encefálico, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre a anatomia, a vascularização e como eu entendo o talho cerebral. Tá bem? Quando eu posso começar quando queres. Eu estou Sí, profesor. La palabra es suya, profesor. Seja bem-vindo. Muitas graças. Então, ok, então eu vou dar uma classe de 1 hora, senão as pessoas aqui de onde trabalho, na Universidade Federal de São Paulo e no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Aqui, meu laboratório, na Universidade Federal de São Paulo, tem 21 estações. Aqui damos cursos, agora espero, depois de passar toda a pandemia do Covid, volvemos a dar cursos em ao laboratório e aqui a classe para o 4º ano de medicina. Então, aqui, nós outros também, quando volver a ter classes presenciais, eu tenho uma sala em que as classes são todas em 3D. Então, é um prazer receber a todos. Então, sempre que falamos de talho cerebral, sempre temos que pensar que o tálamo sempre se recorda da classe anterior, que o cérebro é formado, o encéfalo é formado por el cérebro, por el talho cerebral e por el cerebelo, tá? Então, quando falamos de cérebro, temos quem forma o cérebro. É formado por el telencéfalo, mas o diencéfalo. O telencéfalo é formado por quem? Por os hemisférios cerebrais. Eu vou pôr aqui, eu vou pôr um apontador pelos hemisférios cerebrais, mas por las comissuras telencefálicas, que a principal comissura do cérebro é o corpo calhoso. O corpo calhoso que vocês conseguem mirar aqui, que tem algumas divisões. Aqui podemos mirar que temos o que é o rosto do corpo calhoso. Aqui é a rodilha do corpo calhoso. Aqui é o corpo do corpo calhoso. Aqui é o esplênio do corpo calhoso. Miramos também que temos que imaginar que o corpo calhoso tem projeções. A projeção anterior da rodilha do corpo calhoso nada mais é que o fórceps menor do corpo calhoso. E a projeção posterior do corpo calhoso, do esplênio do corpo calhoso, é o fórceps maior do corpo calhoso. Por que eu estou falando isso? Porque depois vamos mirar as projeções em o talo cerebral. Aqui, comissura, sempre quando falamos de comissura, comissura é o cruzamento horizontal das fibras nervosas. Quando falamos de cruzamento oblíquo das fibras nervosas, falamos de decussação. Lembrando que temos outras comissuras do telencéfalo. Então, temos a comissura rostral anterior e a comissura do fórceps. Então, o cérebro é formado por o telencéfalo mais o diencéfalo. O telencéfalo é formado por os hemisférios cerebrais, mas as comissuras telencefálicas. Corpo calhoso, comissura rostral anterior, comissura do fórceps. Lembrando que o diencéfalo é o centro do diencéfalo, que também pertence ao cérebro, é o tálamo. E o tálamo, por que é importante o tálamo? Porque toda vez que vamos falar do talho cerebral, vamos falar do tálamo, porque o tálamo é a cabeça do talho cerebral. É a cabeça do tronco encefálico, em português. Então, o que temos, todas as estruturas se dispõem ao redor do tálamo. Então, por exemplo, os ventrículos laterais se dispõem ao redor do tálamo.
Donde temos o quê? É o corno frontal do ventrículo lateral, está adelante do tálamo. É o corpo do ventrículo lateral, está arriba do tálamo. É o átrio corno posterior, está por detrás do tálamo. E é o corno inferior ao temporal do ventrículo lateral, está por debaixo do tálamo. Então, se sempre o tálamo é uma peça muito importante do cérebro. É uma peça muito importante do encéfalo. Por quê? Porque o tálamo é a alma do cérebro. O tálamo é a cabeça do talho cerebral. E os ventrículos laterais se dispõem ao redor do tálamo. Corno frontal, adelante do tálamo. Corpo do ventrículo lateral, arriba do tálamo. Átrio e corno posterior, por detrás do tálamo. E corno inferior ao temporal do ventrículo lateral, por debaixo do tálamo. Lembrando que se eu tenho tálamo, sempre eu tenho fórnix. Se eu tenho tálamo e eu tenho fórnix, eu tenho fissura coroideia, eu tenho plexo coroideu. Lembrando, portanto, que se o ventrículo lateral se dispõe ao redor do tálamo, as estruturas que formam a parede do ventrículo lateral também se dispõem ao redor do tálamo. Por isso, as estruturas, tanto é o ventrículo lateral, quanto as estruturas que formam a parede lateral do ventrículo lateral, tem o formato em forma de letra C. Por que a forma de letra C? Porque se dispõe ao redor do tálamo. Por isso, o ventrículo lateral tem a forma de letra C. Por isso, é o fórnix, é o núcleo caudado, a estria terminal, a fissura coroideia, é o plexo coroideu. Todos têm a forma em letra C. Por quê? Todos se dispõem ao redor do tálamo. Por isso, o tálamo é muito importante. E aí temos o quê? Por debaixo do tálamo, temos um sulco. Aqui temos o quê? É muito importante o tubérculo anterior do tálamo, que eu estou mostrando aqui, e aqui a coluna do fórnix. Por que é muito importante isso? Porque o espaço entre a coluna do fórnix e o tubérculo anterior do tálamo é a porção dilatada da fissura coroideia, que nós chamamos de quê? De forame interventricular ou forame de Monro, que permite o que? A conexão do ventrículo lateral com o terceiro ventrículo. Então, o forame interventricular ou forame de Monro é muito importante. Por quê? Porque as comunica o ventrículo lateral ao terceiro ventrículo. Mas mais que isso, porque é a dilatação da fissura coroideia. Porque o forame de Monro, a parede anterior do forame de Monro é a coluna do fórnix. A parede posterior do forame de Monro é o tubérculo anterior do tálamo. Mas a parede lateral do forame de Monro é a rodilha da cápsula interna. Por isso, temos as relações. Por isso, aqui está a rodilha da cápsula interna. E na profundidade, aqui vai estar a rama posterior da cápsula interna. Aqui, adelante, vai estar a rama anterior da cápsula interna. Então, se você sempre tem que correr a anatomia e correlacionar sempre com uma visão de raio X. Para ter o que? Sempre hace a comparação. Então, se o forame interventricular, o forame de Monro, por que é importante para nós outros? Porque comunica o ventrículo lateral ao terceiro ventrículo, mas mais que isso agora. Adelante do forame de Monro, corno frontal. Por detrás do forame de Monro, corpo do ventrículo lateral. É o forame de Monro, é o ponto coroideu superior. Se um dia me chamar para falar de ventrículo, se queres, eu dou classe todo martes, às 7 da noite de anatomia. Então, se o ponto coroideu inferior está por detrás da uncus, por detrás da cabeça do hipocampo, donde sale a vena ventricular inferior, onde entra a artéria coroideia anterior, é o ponto mais inferior da fissura coroideia. E o ponto mais superior é quem? É o forame interventricular ou forame de Monro, que é o ponto coroideu superior.
que é a dilatação da fissura coroidea. Isso é muito importante saber, que aí é referência para quê? Ali acaba o plexo coroideu, ali se cambia o plexo coroideu do corpo do ventrículo lateral para o teto do terceiro ventrículo. Daqui para adelante, corno frontal. Daqui para trás, corpo do ventrículo lateral. Daqui corresponde ao quê? La rodilha do corpo calhoso. Portanto, desculpa, rodilha da cápsula interna. Portanto, daqui para adelante, rama anterior. Daqui para trás, rama posterior da cápsula interna. Então, se aqui é o ponto coroideu superior, e aqui empieza o quê? Qual é a relação com a classe de hoje? Porque aqui empieza o sulco hipotalâmico, que vaja desde o forame interventricular, o forame de Mouro, que para nós outros também é o ponto coroideu superior, hasta o aqueduto cerebral, a porção cranial do aqueduto cerebral. Aí temos para arriba, tálamo, para abaixo, e em conexão com o mesencéfalo, subtálamo. Para abaixo, sem conexão macroscópica com o mesencéfalo, hipotálamo. Então, é muito importante para nós outros saber do tálamo, que o tálamo é a cabeça do talho cerebral. E hoje, muita gente se classifica o mesencéfalo como pertencente ao diencéfalo, e não mais como pertencente ao talho cerebral. Então, o tálamo é muito importante. A conexão macroscópica direta do tálamo com o talho cerebral, com o mesencéfalo, se dá através de quem? Através do subtálamo. Por isso, temos que passar depois toda a cápsula interna por onde? Por la base do pedúnculo cerebral. Por isso é muito importante. E o pedúnculo pertence a quem? Ao mesencéfalo. Por isso o tálamo é muito importante. Porque o tálamo, subtálamo, se continua com o mesencéfalo. Por isso, os gliomas do tálamo se migram para onde? Para o mesencéfalo. Tálamo, subtálamo, mesencéfalo. Então, o que temos aqui? Então, por isso que é importante. Mas, no forame interventricular, o forame de Monro, nada mais é também do que a porção mais superior da parede anterior do terceiro ventrículo. Que o terceiro ventrículo, a parede anterior, vaja desde o forame interventricular, o forame de Monro, até o quiasma óptico. Que o quiasma óptico faz parte tanto da parede anterior quanto do piso do terceiro ventrículo. Então, por isso que eu estou começando a aula, 20 minutos depois, falando que o tálamo é a cabeça, do talho cerebral. Então, o que temos aqui? Temos o mesencéfalo, a protuberância e o bulbo. Mas o que isso também é importante para nós outros? Para depois discutir, por exemplo, as abordagens, a região de la pineal, as abordagens, a porção posterior do terceiro ventrículo. Por que é importante? Porque a projeção posterior do tálamo, temos o quê? É o epitálamo. E quem forma o epitálamo? A comissura abenular. É quem mais? Las abênulas. La glândula pineal. Aqui temos o quê? Recesso suprapineal, comissura abenular, recesso pineal, glândula pineal, comissura epitalâmica ou posterior, onde é o reflexo consensual ou indireto consensual. E aí temos o quê? La lâmina quadrirrêmia. Por que é importante? Quando hablamos disto, detalhe cerebral, é importante o quê? É importante falar de esplênio do corpo calhoso. Por que eu falei do esplênio do corpo calhoso? Numa patologia do tálamo cerebral. Do talho cerebral. Por quê? Porque o esplênio do corpo calhoso é o quê? É o teto da região da pineal.
La porción anterior de la región de la pineal, quem é? Trígono abenular, comissura abenular, glândula pineal, lâmina quadrirrêmea. Depois, nós outros temos o que? O piso. Quem é? Língula, lóbulo central, culmen. Então, se tudo isso tem relação. E se queres mirar, a parte anterior do talho cerebral é rico em rojo. A parte posterior é rico em azul. Por quê? Porque a parte anterior predomina as artérias, a parte posterior predomina as venas. E é muito importante saber o quê? Que arriba do talho cerebral temos o quê? Tálamo. Adelante do talho cerebral temos o quê? Hueso, clivos, dorso de la silla. E por trás do talho cerebral temos quem? É o cerebelo. O cerebelo dá um abraço por trás do talho cerebral. E quando você dá um abraço por trás do talho cerebral, como você dá um abraço em seu namorado, em sua namorada, em quem for, em sua namorada e namorado, quem for, e tem um espaço, e todo espaço em anatomia chamamos de sulco, toda a depressão. E toda a depressão muito profunda, na depressão profunda, hablamos que se chama o quê? Fissura. Fissura é uma depressão profunda. Por isso, depois nós vamos ver dar o nome de quê? De fissuras a esses espaços entre quem? Entre o cerebelo e ao mesencéfalo, a la ponte e ao bulbo. Por quê? Porque o cerebelo há um abraço. Abraça é o talho cerebral. E onde há o espaço entre o cerebelo e o talho, nós outros hablamos de fissura. Por isso, depois vamos falar de fissura. Cerebelo mesencefálica, cerebelo pontina, cerebelo bulbar. Então, o que temos aqui? E aí temos a separação. A grosso modo ainda, agora. Temos o sulco, ponto peduncular ou ponto mesencefálico que separa a protuberância ao mesencéfalo. Depois eu vou dar os limites. Temos o sulco, bulbo pontino, que separa o bulbo da protuberância. O que é importante para nós outros isto? Por exemplo, aqui, no sulco bulbo pontino, hoje, o que é importante? É que está muito alto aqui, ao forame magno. Porque sempre que hablamos das patologias do sulco bulbo pontino, e o que é importante, por exemplo, em el sulco bulbo pontino, é a junção das artérias vertebrales. Então, tem a junção, a anastomose das artérias vertebrales, uma anastomose por confluência, em la gran maioria dos casos, se dá em la linha média, no ponto central, arriba do forame cego, que eu vou mostrar. É o forame cego inferior, que é o ponto central do sulco bulbo pontino. Ali temos uma anastomose por confluência. E aí temos o quê? Chamamos de quê? Aqui se forma a artéria bacilar. Então, é muito alta. E por isso é muito importante mirarmos o quê? A relação com o forame magno. Por quê? Porque sempre que eu pergunto para as pessoas, que abordagem se hace para, por exemplo, um aneurisma, mas não é só aneurisma, para cavernomas, que envolvem esta região, a parte central do sulco bulbo pontino. Depois nós outros vamos mirar a divisão da aica, la pontina anterior. Que abordagem nós outros hacemos? Todos respondem, uma farlátria. Nossa, claro que não. Farlátria para patologias de onde? Do forame magno. E o sulco bulbo pontino está muito alto. Sim, se há uma patologia que desplaça o talho cerebral, que hace um grande desplazamento, é diferente. Mas as patologias
que não causa desplaça, como cavernomas, como gliomas de bajo grado, como aneurismos de la junção de la artéria vertebral. Aí temos que fazer o quê? Aí se hace uma praça sigmoideia. Esta é a diferença. Então, vamos lá. Então, o que é assim que temos a divisão? Então, se temos o mesencéfalo, a protuberância e o bulbo. Então, se temos o que aqui? É o sulco ponto peduncular ou ponto mesencefálico, que vai desde onde hasta onde? Que vai desde o sulco medial do pedúnculo cerebral, que é a origem aparente de quem? Do terceiro nervio. Por isso é muito importante o sulco ponto peduncular ou ponto mesencefálico. Por que é importante como referência anatômica? Porque ele me leva ao terceiro nervio medialmente e lateralmente vai hasta quem? Hasta o sulco lateral mesencefálico. Então, é o sulco medial do pedúnculo cerebral, ou sulco ponto peduncular, ou ponto mesencefálico, lá, o limite medial é o sulco medial do pedúnculo cerebral. Por que é importante? Porque é a origem aparente do terceiro nervo. E é o limite lateral do sulco ponto peduncular ou ponto mesencefálico. Quem é? É o sulco lateral mesencefálico. Por que é importante? Porque o sulco lateral mesencefálico, quando mira, eu vou mostrar, para arriba, termina onde? É o corpo reniculado medial. Isto me informa o quê? Ali temos a vena mesencefálica lateral, que é a zona tributária de quem? De la vena basal de Rosenthal. Anterior e lateral, ao corpo reniculado medial, temos quem? É o corpo reniculado lateral, que está arriba de quem? Del ponto coroideu inferior. Portanto, dali para adelante, temos quem? Tracto óptico. Dali para trás, somente tálamo. Dali para trás, temos quem? Plexo coroideu, fissura coroideia. Dali para adelante, temos quem? Uncus. Uncus. Cabeça do hipocampo, parte posterior do uncus, corpo amidaloide. Então, por isso é muito importante. E aqui temos o quê? Por que esse sulco é muito importante? Porque me leva hasta a origem aparente do terceiro nervo. Por que é importante o sulco medial do pedúnculo cerebral, que é a origem aparente do terceiro nervo? Porque as abordagens ao tronco, as safe zones, ao tronco encefálico, ao talho cerebral, é quem? Uma das safe zones refere a quem? Arriba da origem aparente do terceiro nervo. Arriba da origem aparente do terceiro nervo. Eu opero cavernomas por aí, eu hago na órbita cigomática e opero por arriba da origem aparente do terceiro nervo. Isso é uma safe zones do tronco, por isso é muito importante. E como eu chego aí, eu sigo o terceiro nervo, perfeito. Mas eu sei que o quê? Que é o sulco ponto peduncular. Empieza onde? É o sulco medial do pedúnculo cerebral, que é a origem aparente do terceiro nervo. E aqui temos quem? O forame cego cranial. Que aqui temos a fossa interpeduncular, com a substância perfurada posterior. Então, isso é muito importante para nós outros. Então, e também lá o sulco medial do pedúnculo cerebral, onde termina o sulco ponto peduncular, o ponto mesencefálico, que ele vem até aqui. O que temos aqui? Temos na origem, ele me leva hasta o sulco medial do pedúnculo cerebral. O que o sulco medial é importante também, porque o sulco medial do pedúnculo cerebral é o limite medial de quem? De la substância cinzenta. Então, é o limite medial de la substância cinzenta. Então, temos aqui, ó, eu sei que o quê? Que acaba a substância cinzenta. Isto é tegmento mesencefálico.
Daqui para cá, base del pedúnculo cerebral. Daqui para cá, base del pedúnculo cerebral. Este espaço, eu sei o quê? Que é o quê? É o tegmento mesencefálico. Então, se aqui, ó, la base del pedúnculo cerebral que eu vou falar para ustedes, é o quê? La base. La base é a projeção de la cápsula interna. Por isso, sempre tem que ter uma visão mais ampla do que simplesmente a anatomia. Então, se aqui a separação sulco ponto peduncular ou ponto mesencefálico, que separa, ele vai do forame aqui, vem o forame cego cranial, aqui o forame cego caudal. Ele me leva hasta quem? Alguém com o microfone ligado, pode desligar, por favor? Tem alguém com o microfone ligado, por favor? Pode desligar. Aí me leva para quem? Para o sulco medial do pedúnculo cerebral. E o sulco medial do pedúnculo cerebral é o limite medial de quem? De la substância negra. É a origem aparente de quem? Del terceiro nervio. Oh, mira quanta coisa eu tenho como referência anatômica. Então, se eu miro o terceiro nervo, por arriba do terceiro nervo, é uma safe zone de entrada em el talho cerebral, em a base do pedúnculo cerebral. Tem alguém entrando aqui? Se alguém entrar mais uma vez, eu paro com a aula. Então, o que temos aqui? E a parte lateral, o que temos? A parte lateral é o sulco lateral mesencefálico, que é o limite lateral de quem? De la substância negra. Então, se aqui eu tenho o quê? Me informa o quê? Daqui para lá, base do pedúnculo cerebral, projeção de la cápsula interna. Aqui, entre os dois terceiros nervos, é a fossa interpeduncular, mas para nós outros é muito mais que isso. O que é? É o tegmento mesencefálico. Então, se aqui só há fibras blancas, aqui entre os terceiros nervos, como é tegmento mesencefálico, nós outros temos núcleos e nós outros temos fibras. Temos núcleos. Núcleos é o conjunto dos corpos celulares e neurônios dentro do sistema nervoso central. E gânglios é o conjunto de corpos celulares e neurônios fora do sistema nervoso central. Por isso, a terminação correta não é gânglio de la base, e sim é núcleo de la base. Então, se temos aqui forame cego cranial, forame cego caudal, aqui sulco medial do pedúnculo cerebral, origem aparente do terceiro nervio, daqui do forame cego cranial hasta no sulco lateral mesencefálico, sulco ponto peduncular. O sulco ponto peduncular me leva hasta quem? É o sulco medial do pedúnculo cerebral, que é a origem aparente do terceiro nervo. O que é importante? Do sulco medial do pedúnculo cerebral hasta o sulco lateral mesencefálico, o sulco lateral do pedúnculo cerebral, me indica o quê? La base do pedúnculo cerebral. Me indica o quê? Que os dois pontos de início e fim de quem? De la substância negra. Então, se aqui entre os dois terceiros nervos temos quem? Tegmento mesencefálico. Portanto, aqui é a fossa interpeduncular, que é a continuação com o subtálamo. E aqui, la base do pedúnculo cerebral é continuação com quem? Com a cápsula interna. Por isso é muito importante. La base se continua com a cápsula interna. É o tegmento mesencefálico se continua com o subtálamo. Por isso, eu comecei a classe falando de tálamo, de cápsula interna. Porque a base do pedúnculo cerebral se projeta superiormente para quem? Para a cápsula interna. E o tegmento mesencefálico se projeta superiormente hasta o subtálamo. E aí se projeta para pálido, putamen, mas se projeta para riba. E aí temos pálido, putamen, temos tudo. Então, isso é muito importante. Então, se aqui, aí temos quem? La projeção de la protuberância. Então, sempre temos que mirar o quê? Nervios cranianos. La relação
O único nervo craniano que sale da parte posterior do tallo cerebral é o quarto nervo. Todos os outros nervos saem da porção anterior. O único nervo que sai da parte posterior e se projeta anteriormente é o quarto nervo craniano. Então, sempre, quais são os nervos que se relacionam com o mesencéfalo? Terceiro nervo, quarto nervo. Quais são os nervos depois? Ó, aqui é o terceiro e aqui é o quarto nervo. Depois eu vou falar de cada um. Depois, quem miramos? Aqui a protuberância. O que é importante mirar na protuberância e na parte anterior? É importante mirar o quê? As fibras pontinas transversas. Aqui temos o pedúnculo cerebelar médio, que é o pedúnculo que miramos por la frente. No pedúnculo cerebelar superior, que se relaciona com o mesencéfalo, que nós vamos mirar, e é o pedúnculo cerebelar inferior, que se relaciona com o bulbo, nós outros miramos por la porção posterior. O único pedúnculo que miramos anteriormente, quem é? É o pedúnculo cerebelar médio. Por isso, é que é o pedúnculo cerebelar médio não tem relação com quem? Com o ventrículo, com o quarto ventrículo. Não se forma a parede do quarto ventrículo não é formada por quem? Por o pedúnculo cerebelar médio. Depois nós vamos ver que a parede do quarto ventrículo, que o quarto ventrículo é formado tanto por o pedúnculo cerebelar superior quanto por o pedúnculo cerebelar inferior, mas não é formado por o pedúnculo cerebelar médio. Então, sempre temos que fazer a correlação mesencéfalo, terceiro e quarto nervo. Depois, ponte, la protuberância. Nós outros miramos, as fibras migram para quem? Para o pedúnculo cerebelar médio. E a origem aparente do quinto nervo se dá na borda superior do pedúnculo cerebelar médio, próximo à junção com a protuberância. Então, isso é muito importante. Então, por que é muito importante saber isso? Porque depois do quinto nervo, começamos o quê? Fissura, espaço entre quem com quem. Entre o talho cerebral e o cerebelo. Aí sempre temos isso. Sempre temos o quê? Por trás do talho cerebral, por detrás do mesencéfalo, ponte, protuberância e bulbo, temos quem? É o cerebelo. E nós outros temos o quê? As conexões. Quem são as autopistas para o cerebelo? Quem sustenta o cerebelo? Quem segura o cerebelo? É o pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior. E o pedúnculo cerebelar superior vai se relacionar com o cerebelo, com o mesencéfalo. É o pedúnculo cerebelar médio se relaciona com quem? Com a protuberância. E o pedúnculo cerebelar inferior se relaciona com quem? Com o bulbo. Então, sempre temos o quê? Pares craniales relacionados com a estrutura. Mesencéfalo. Temos quem? Terceiro e quarto nervo. Qual é o pedúnculo que está relacionado ao mesencéfalo? Depois eu vou mostrar. Pedúnculo cerebelar superior. Qual é o nervo? Depois temos a protuberância. Quem é o nervo craniano que está relacionado à protuberância? Quinto nervo. A parte superior do pedúnculo cerebelar. Quinto nervo. Aí miramos a parte inferior do pedúnculo cerebelar. Mira, sempre. Sempre. Temos a parte superior e a parte inferior. Se a parte superior do pedúnculo cerebelar médio relacionamos ao quinto nervo, se a parte central do mesencéfalo relacionamos sempre, é sempre uma hierarquia. Temos o terceiro nervo. Quem corresponde ao terceiro nervo? Sexto nervo. Sulco bulbo pontino. Forame cego cranial. Forame cego caudal. Sulco ponto peduncular ou ponto mesencefálico.
sulco bulbo pontino. Lateral ao forame cego cranial, sulco medial do pedúnculo cerebral, origem aparente do terceiro nervo. Lateral ao forame cego caudal, origem aparente do sexto nervo craniano. Portanto, o terceiro nervo tem correspondência a quem? Ao sexto nervo. É assim que tem que pensar em sua cabeça. Porque quando eu miro o terceiro nervo em tálamo, em altário cerebral e ao mesencéfalo, eu sei onde está o sexto nervo. Eu projeto em minha cabeça onde está o sexto nervo. E aí temos quem? O quinto nervo. Quem corresponde ao quinto nervo? Sulco bulbo pontino. Fossa lateral do sulco bulbo pontino. Ou fossa supraolivar. Por quê? Porque aqui temos a oliva bulbar em el bulbo. Por isso chamamos de fossa lateral, porque é lateral do sulco bulbo pontino, ou fossa supraolivar, porque essa fossa, essa depressão, está arriba da oliva bulbar. Por isso é muito importante. Então, aqui, na borda superior de la fossa lateral do sulco bulbo pontino, é a origem aparente de quem? Del sétimo nervo, del 7 bis e del 8 nervo craniano. Então, facial, intermédio e vestíbulo coclear. E sempre a parte motora é medial em relação à parte sensitiva. Portanto, facial é medial em relação ao oitavo nervo. Portanto, a raiz motora do trirrêmio se localiza medial em relação à raiz sensitiva do terceiro nervo. Por isso, as projeções motoras são sempre mediais em relação às projeções laterais. Então, se a raiz motora é o trirrêmio, apresenta 3 ramas, oftálmico, maxilar e mandibular, e 2 raízes. Raiz sensitiva, que em realidade, é o nervo trirrêmio, e a raiz motora, que é muito pequena, que acompanha a rama mandibular do trirrêmio. Por isso, a rama oftálmica e maxilar são puramente sensitivas, e a rama mandibular é uma rama mista, porque a raiz motora acompanha a rama mandibular. Então, se temos o que? O quinto nervo acompanha o facial, intermédio e vestíbulo coclear. Por que isso é importante? Eu vou publicar até no Instagram, hoje ou amanhã, uma descompressão do trirrêmio. E aí você mira, a projeção sempre, quando eu operei essa semana um chivanômado acústico. A projeção do quinto nervo sempre é arriba e medial a quem? A projeção do facial, intermédio e vestíbulo coclear. Estão num degrau arriba. Então, sempre tem que pensar que o facial, intermédio e vestíbulo coclear está na parte medial. Arriba, trirrêmio. Depois, nós vamos mirar que abaixo está aqui. É o 9º, 10º e 11º nervo. Então, é assim que hace a correlação. Então, o sexto nervo corresponde ao terceiro arriba. É o facial e vestíbulo coclear corresponde ao quinto. Se a borda superior do pedúnculo cerebelar médio, próxima junção com a protuberância, é a origem aparente do quinto nervo, a borda superior da fossa fossa lateral do sulco bulbo pontino ou fossa supraolivar é a origem aparente do facial, intermédio e vestíbulo coclear. E o que é importante para nós outros? Sempre depois de ellos, viene quem? Uma fissura. Aqui, viene depois do quinto, fissura. Espaço entre cerebelo e protuberância, e pedúnculo cerebelar. Portanto, protuberância, nervo, pedúnculo
fissura, cerebelo. Protuberância, nervio, pedúnculo, pedúnculo, fissura, fissura, pedúnculo, córtex. É sempre a mesma coisa. Então, sempre a relação com as estruturas temos o quê? O produto final de tudo é o córtex cerebral. Então, sempre tem que pensar. Sempre tem que pensar. Então, o que temos? Sempre vamos pensar isso. Então, próximo ponto. Vamos lá. Aí temos o quê? Por borda superior da fossa lateral do sulco bulbopontino, origem aparente do sétimo, 7 bis e vestíbulo coclear. Aí temos o quê? Aqui, o que é importante para nós outros. Por isso, depois nós outros vamos mirar que a parte superior relacionamos com a cerebelar superior, com a sulca, com a artéria cerebelosa superior. Então, é terceiro, quarto, quinto, fissura cerebelo mesencefálica, artéria cerebelar superior, pedúnculo cerebelar superior. Aqui, hasta agora, temos a protuberância. Temos o quê? Sexto nervio, sétimo nervio, vestíbulo coclear, oitavo nervio, pedúnculo cerebelar médio. Outros depois vamos mirar la aica e la fissura cerebelo-pontina. E depois vamos para lá, onde temos o que no bulbo? Temos o sulco bulbo-pontino. E aqui temos a fossa lateral do sulco bulbo-pontino. Então, a origem aparente do sexto nervio, sulco bulbo-pontino. A origem aparente do sétimo, 7 bis e oitavo, borda lateral do sulco bulbo-pontino. Borda superior da fossa lateral do sulco bulbo-pontino ou fossa supraolivar. E aí temos o bulbo, fissura mediana anterior, que termina em o forame cego caudal. E aí temos o quê? Sulco lateral anterior, que se continua como sulco lateral anterior ou pré-olivar. O que temos aqui? Solamente fibras motoras. Sulco lateral anterior é a origem aparente das raízes motoras. Lombares torácicas e cervicais. Sacrales, lombares, torácicas, cervicais e del nervio hipoglosso. Portanto, é o nervo hipoglosso, por quê? Porque os músculos de la face del crânio apresenta origem de los arcos branquiales. Portanto, toda a musculatura é lisa, com exceção de quem? De la musculatura extrínseca do globo ocular e de la musculatura extrínseca de la língua, que é de origem de los somitos pré-ópticos e paraventriculares. Por isso, o nervo hipoglosso é o sulco lateral anterior ou pré-olivar, é a origem aparente de los filamentos radiculares do nervo hipoglosso, que vão se unir donde? Em el canal do hipoglosso, para formar o nervo hipoglosso. Então, é o nervo hipoglosso, quando passa a se chamar nervio hipoglosso, quando ele adentra o canal do hipoglosso. Por quê? Porque hasta o canal do hipoglosso, desde o sulco lateral anterior ao pré-olivar, que é a origem aparente dos filamentos radiculares do nervo hipoglosso. Hasta o canal do hipoglosso, nós outros só temos o quê? Filamentos radiculares. E o sulco lateral anterior ou pré-olivar é a continuação do sulco lateral anterior da medula espinhal raquidiana.
Então, temos o sulco lateral anterior ao pré-olivar, sulco lateral posterior ao pós-olivar e o sulco lateral, que é a origem aparente de quem? Del noveno, décimo, que é o noveno é o glossofaríngeo, décimo esse é o nervio vago, e o 11º, que é o nervio acessório, onde temos a raiz bulbar ou craniana do nervio acessório e as raízes espinhales ou caudales do nervio acessório. Então, o que é importante para nós outros aqui é toda uma escaleira. Então, quando eu vou a ser uma cirurgia, por exemplo, de um chivanoma vestibular, é o centro da cirurgia, como numa supratentorial, é o centro de uma pequena a fissura silviana, é o centro de um chivanoma vestibular, é o facial intermédio ao vestíbulo coclear. Portanto, abarro, quem corresponde? Noveno, décimo, 11º. Então, eu sempre vou buscar a origem aparente do noveno, décimo e 11º. Por quê? Porque eu sei que arriba está a origem aparente do facial e do vestíbulo coclear. Então, se eu tenho a porção proximal e eu tenho a porção distal do nervio e o poro acústico interno. E aí eu tenho em minha mente o que? Toda a projeção do nervio, independente do tumor, da presença do tumor. Então, assim é que hace a correlação da anatomia com a cirurgia. Então, se arriba eu tenho o terceiro nervo na origem aparente do sulco medial do pedúnculo cerebral, a origem é o nível de mesencéfalo, abarro, no mesmo ponto, eu tenho o sexto nervo craniano. Se lateral eu tenho o trirêmio para arriba, por debaixo eu tenho na mesma projeção que é o facial intermédio e vestíbulo coclear. E a mais abaixo ainda eu tenho o que? Glossofaríngeo vago e acessório. Por isso é muito importante. Eu tenho toda a projeção. E o que eu tenho depois do facial? Isto é importante. É o flóculo. Eu sei, o flóculo é uma peça muito importante, é o flóculo do cerebelo. Se nós outros pensarmos em um cerebelo, nós outros temos o verme, e da projeção do verme são os hemisférios cerebelares. E o verme, o verme tem um correspondente no hemisfério, com exceção da língua. Temos o quê? Lóbulo central, ala do lóbulo central, cúmen, parte cranial do lóbulo quadrilátero, declive, parte caudal do lóbulo quadrilátero, folha, lóbulo semilunar caudal, tuber, lóbulo semilunar cranial, declive, lóbulo semilunar caudal. Desculpa, cúmen, parte cranial do lóbulo quadrilátero ou quadrangular, declive, parte caudal do lóbulo quadrilátero ou quadrangular, folha, lóbulo semilunar cranial, tuber, lóbulo semilunar caudal, pirâmide, lóbulo biventral de gástrico, tuber, tonsilas, e aí o nódulo através do pedúnculo do flóculo, ou que corresponde a quem? Ao véu medular inferior, vai chegar a formar o flóculo. E aqui o flóculo é muito importante. Por quê? Porque lateral ao flóculo, temos o pedúnculo cerebelar médio, mas medial ao flóculo, temos quem? O facial intermédio e o vestíbulo coclear. Por isso, porque o flóculo é muito importante? Porque eu sei que medial ao flóculo estão os nervos craniales. Estão os nervos craniales, medial ao flóculo. Então, o que temos aqui? Eu pongo a espátula, onde? No flóculo, nas abordagens retrosigmoideas, para os tumores, para os chivanomas de acústico.
É aqui que eu pongo quem? La espátula. Por quê? Porque eu miro o flóculo, como num abordagem supratentorial para, por exemplo, um aneurisma de la circulação anterior, eu pongo la espátula em los giros orbitários para afastar o lobo frontal, para desplaçar o lobo frontal. Aqui, eu pongo la espátula em la abordagem retrosigmoidea para desplaçar o cerebelo, eu pongo a espátula onde? Em ao flóculo, porque eu sei que medial ao flóculo, eu tenho quem? Facial, intermédio, vestíbulo coclear, eu tenho noveno, décimo, 11º. E eu posso mirar noveno, décimo, 11º de duas formas, afastando isso para trás, é o flóculo, ou haciendo, levantando aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é a tonsila? Não, não é a tonsila. Afastando é o lóbulo biventral digástrico para arriba, que é como eu empiezo a cirurgia. Eu não consigo mirar, eu não miro a tonsila em la cara ventral. Eu sempre consigo mirar a tonsila onde? Por trás. Então, aqui, eu não estou mirando a tonsila. Eu não consigo mirar a tonsila. Eu não estou vendo a tonsila. Por quê? Porque por adelante, por frente, eu só consigo mirar o lóbulo biventral digástrico. Então, isto aqui é o lóbulo biventral digástrico. E aqui eu tenho o sulco bulbo cerebelo bulbar, a fissura cerebelo bulbar. E aqui, se vocês estão mirando quem? Medial ao flóculo, é importante porque entre o bulbo, por arriba é o pedúnculo cerebelar superior, por ao lado nós temos o bulbo. O que é importante? Que esse espaço, essa cavidade, aqui, esse negro que você mira por detrás dos nervios, quem é? La apertura lateral do quarto ventrículo ou forame de Luschka. Por isso, vocês estão mirando quem? É o plexo coroideu. Por isso, no quarto ventrículo, tem o formato em losango. Por isso, você pode conseguir a abordagem ao recesso lateral do quarto ventrículo, ponendo na espátula, se for por detrás na tonsila e ao lóbulo biventral, e levantando a tonsila, consiga mirar o recesso lateral do quarto ventrículo. Consiga mirar o recesso lateral do quarto ventrículo. Aí, só que quando você quer mirar o recesso superolateral do quarto ventrículo, aí sim necessita quitar a tonsila. Então, quando eu hablo assim, eu necessito quitar a tonsila para mirar ao recesso lateral do quarto ventrículo, eu só consigo mirar ao recesso lateral do quarto ventrículo, quitando a tonsila, isso é um erro. Eu consigo, solamente quitando a tonsila, eu consigo mirar ao recesso superolateral, e não recesso lateral. Eu tenho o recesso lateral, que está ao nível da abertura lateral do quarto ventrículo, ou forame de Luschka, e o recesso superolateral está arriba do polo superior da tonsila. Por que eu só consigo mirar assim? Porque eu tenho o pedúnculo de la tonsila. La tonsila está fija em la porção lateral do polo superior através do pedúnculo de la tonsila. Por isso, o recesso superolateral eu consigo mirar através da ressecção da tonsila. Então, o que temos aqui? Então, vamos lá. Fissura mediana anterior. O que temos aqui? Sulco lateral anterior, sulco lateral anterior ou pré-olivar, onde é a origem aparente do hipoglosso. E aí, eu tenho o quê? Entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior ou pré-olivar, eu tenho o quê? La pirâmide. La pirâmide bulbar. Eu tenho a pirâmide bulbar. E aqui
é que nós temos 80% das fibras do tracto piramidal, do tracto córtico espinhal, cruzam aqui em las pirâmides bulbares. Por isso, aqui temos que la decussação de las pirâmides. Então, o espaço entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior, ou pré-olivar, chamamos de quê? De pirâmide bulbar. E 80% das fibras do tracto córtico espinhal cruzam ao nível da pirâmide bulbar. E aí chamamos de quê? De decussação das pirâmides. 20% cruza no próprio segmento medular. E aí temos sulco lateral anterior ao pré-olivar, oliva bulbar, sulco lateral posterior e sulco lateral, onde é a origem aparente do 9º, 10º e 11º. O que é importante para nós outros é o flóculo, lateral ao flóculo, pedúnculo cerebelar médio, medial ao flóculo, facial intermédio vestíbulo coclear, 9º, 10º, 11º. Então, vamos lá. Então, artéria cerebelar superior. O que nós outros temos aqui? A artéria cerebelar superior, aqui, ó, o que é isso aqui? O que temos aqui? A carótida interna. Sempre eu aproveito a peça para falar. Então, aqui é o quê? Bulbo olfatório, tracto olfatório, trígono olfatório, estria olfatória medial, estria olfatória lateral. Quando eu hablo de estrias ou trígono olfatório, estrias olfatórias, eu me refiro a quem? Ao limite anterior da substância perfurada anterior. Toda vez que eu vejo o tracto olfatório, eu penso em quem? Medial ao tracto olfatório, riro reto, lateral ao tracto olfatório, riros orbitários. Eu penso que se isso é o nervo olfatório, isso aqui é os riro reto, isso aqui está por arriba de quem? Repousa sobre quem? Sobre a cavidade nasal, sobre a lâmina crivosa do osso etimoide, por isso é reto. E tudo isso aqui, os riros orbitários, repousa sobre quem? Sobre o teto da órbita. Então, os riros orbitários é a porção da superfície basal do lobo frontal que se relaciona com a órbita. O riro reto é a porção da superfície basal do lobo frontal que se relaciona com a cavidade nasal. Então, o que temos aqui? Aí temos a artéria comunicante posterior, que liga o quê? As ramas da carótida interna e liga aqui a la cerebral posterior, dividindo em P1 e P2. Aqui não é as classe 8 de cerebral posterior, mas por que é importante aqui para nós outros? Por causa do terceiro nervo. O terceiro nervo é muito importante. Porque a cerebral posterior passa por arriba do terceiro. Sempre que você mirar isto, como chama o chapéu em espanhol mesmo? Esse chapéu aqui em português, não lembro como fala em espanhol agora, chapéu. Então, sombreiro. Aqui como um sombreiro. Nós outros temos o quê? Isso é a impressão do terceiro nervo. Isso é a impressão do terceiro nervo. Por isso é um sombreiro. Por isso, você, quando mira a angiografia, e mira esse sombreiro em la cerebral posterior, e mira que é segmento P2A. Por quê? Porque o terceiro nervo é inferolateral à comunicante posterior. Por isso, você está mirando esse sombreiro. Porque quem determina? Porque a cerebral posterior sempre tem que passar por onde? Por arriba do terceiro nervo. Então, por isso, mira isso aqui. E o terceiro nervo é inferolateral em relação à artéria comunicante posterior. Sempre é uma escaleira. Nervo óptico, inferolateral, nervo óptico, artéria carótida interna. Inferolateral, carótida interna, terceiro nervo. Inferolateral, terceiro nervo. Borda livre da tenda do cerebelo. Quem cursa, quem passa, quem está firra em la superfície inferior da borda livre da tenda do cerebelo. Quarto nervo craniano. Então, sempre és uma escaleira. Então, quem passa por arriba é o terceiro.
cerebral posterior. Quem passa por debaixo del terceiro, cerebelar superior. Como nós estamos falando del tallo, é mais importante para nós hoje o quê? É a cerebelar superior, mas se mira, sempre as artérias têm que ir de adelante para trás. Então, se sempre se sai da linha média de la vacilar, vai o quê? Se dirigir o quê? De medial para lateral e depois de anterior para posterior, sempre. Medial para lateral, anterior para posterior. É como a artéria cerebral média. Se arriba as artérias são classificadas de acordo com sua direção. E sempre o segmento uno, sempre uno, que é o primeiro segmento, é o mais importante. Por quê? Por que é mais importante? Porque nós temos o que aqui é mais importante? Porque essa porção mais medial. Se é a porção mais medial, é a porção mais segura, de maior proteção. Por isso, tem a emergência das artérias perfurantes. Se nós temos as artérias lentículos estriadas, ramas do segmento mediales, lentículo estriadas mediales, ramas de A1, lentículo estriadas laterales, ramas de M1. Aqui temos P1, tálamo perfurantes posteriores, ramas de P1. E aqui temos o quê? Se mira de medial para lateral, depois de anterior para posterior. É isso que agora miramos o quê? Aqui, como a divisão aqui, P1, vaja desde a bifurcação de basilar hasta la comunicante posterior. Aí temos P2. Se mira, P2 é o quê? De anterior para posterior. E P2 está onde? No sulco, no sulco hipocampal. Foi a classe que eu he dado último martes para a pós-graduação. Quem quiser, eu dou classe todo martes às 7 da noite de Brasil. Então, é o sulco hipocampal. Você mira, está de medial para lateral, a hora passa de anterior para posterior. Quando eu hablo P2, eu me refiro a quem? Que a artéria está em el sulco hipocampal. O sulco hipocampal é o sulco entre quem? Entre o giro denteado e o giro para hipocampal. Não é a classe agora, mas eu he dado lobo temporal medial. Nós temos o quê? A fibra del fornix, ou fibra do hipocampo. Depois temos o giro denteado. Entre a fibra del fornix e o giro denteado, sulco fimbrodentado. Depois temos o sulco hipocampal, que é entre o giro denteado e o giro para hipocampal. E no sulco hipocampal é que camina, é o segmento P2 da artéria cerebral posterior. E quando está no sulco hipocampal e na porção posterior del uncus, P2A. Quando está na porção do sulco hipocampal, depois do ponto coroideu inferior, P2P. Então, não é assim, 2,5 milímetros, centímetros, não. Você tem que pegar por landmarks anatômicos. Você vai ser um neurocirurgião. Então, para que eu não sou professor de anatomia? Eu sei aplicar a anatomia na cirurgia. Então, para mim, o que se refere a isso? P2A e P2A e P2P, ou seja, P2 anterior e P2 posterior, para mim é o quê? É a relação com uncus ou não é relação com uncus? Então, se aqui, as mesma coisa, a artéria cerebelar superior passa por debaixo do terceiro. Portanto, segmento P2, a artéria cerebral posterior que passa arriba do terceiro, na grande maioria dos casos, é o segmento P2A. Está arriba do terceiro. Então, se quem está por arriba do terceiro, cerebral posterior, quem está por debaixo do terceiro, cerebelar superior. O que eu vejo aqui? Qual é a relação? Segmento pontino anterior está de medial para lateral. Então, se relaciona com quem? Com o terceiro nervo. Se relaciona com quem? Com lá cerebral posterior, segmento P1.
Portanto, que cisterna está lá o segmento P ponto, o segmento peduncular, ou, desculpa, ponto mesencefálico anterior da artéria cerebelar superior. Que cisterna que está? Está na cisterna interpeduncular. Como eu sei? Porque a cisterna interpeduncular, a membrana de Lilliquist, se apoia em ao terceiro nervio. A membrana de Lilliquist vaja desde... Aí quem quiser, eu vou dar classe de cisterna, acho que daqui 2 ou 3 semanas em martes, e mira, a membrana de Lilliquist vai desde a porção central dos corpos mamilares hasta o terceiro nervio. Se apoia em o terceiro nervio. E se apoia em quem? Em la porção superior da protuberância. Portanto, tudo isto está em... Todo isto está onde? Em la cisterna interpeduncular. Tudo isso aqui, ó, é cisterna interpeduncular. Então, a porção pontina anterior está na cisterna interpeduncular. Está limitada por quem? Por la membrana de Lilliquist. Portanto, para eu mirar no segmento pontino anterior da artéria cerebelar superior, eu necessito cortar a membrana de Lilliquist. Para eu mirar o segmento P1 da artéria cerebral posterior, eu necessito cortar a membrana de Lilliquist. Para eu mirar no segmento inicial P2A, eu necessito cortar a membrana de Lilliquist. Por quê? Porque a membrana de Lilliquist se apoia em el terceiro nervio. Então, se aqui pontino anterior se relaciona com el terceiro nervio, se relaciona com o segmento P1 da artéria cerebral posterior, está na cisterna interpeduncular, se relaciona com quem? Aí temos o quê? Está em o espaço incisural anterior ao talho cerebral. Aí ela migra de anterior para posterior, como é o segmento M1 e aqui M2, na cerebral média. É a mesma coisa. Aqui é o segmento pontino lateral. Com quem se relaciona? Se relaciona com quem? Quem está lá arriba? Está o tracto óptico, a vena basal de Rosenthal. É o segmento P2A. Quem mais? É o quarto nervio craniano. Porque a hora camina por arriba da borda livre da tenda, quem? La cerebral posterior. Quem vai caminhar por debaixo da borda livre da tenda? Segmento pontino lateral da artéria cerebelar superior. E quem vai estar entre os dois? É o quarto nervio. O quarto nervio vai estar entre a cerebral posterior e a cerebelar superior. Porque o quarto nervio agora está caminhando por onde? Em la porção tentorial do quarto nervio, que está fijo em la superfície inferior da borda livre da tenda do cerebelo, para adentrar em la porção postero-inferolateral do teto da parte posterior do seno cavernoso, da porção posterior do teto do seno cavernoso, que é o trígono triângulo do nervio oculomotor. Então, sempre temos isso. Então, se a hora, vamos lá por causa do tempo todo, eu vou passar mais rápido. Então, se temos isso, então cerebral posterior, cerebelar superior, pontino anterior, pontino lateral, e se relaciona a isso. Então, se é isso que temos aqui, ó. Terceiro mesencéfalo, sulco ponto peduncular ou ponto mesencefálico, terceiro nervio. Quarto nervio. Depois tivemos aqui, ó, borda superior do pedúnculo cerebelar médio, próxima junção com a protuberância. Quinto nervio. Sexto nervio, sulco bulbo pontino, fossa lateral, borda superior da fossa lateral do sulco bulbo pontino. Sétimo, 7 bis e 8. Lateral, flóculo, abarro, sulco lateral. Noveno, décimo primeiro, fissura mediana anterior,
sulco lateral anterior ou pré-olivar, origem aparente del 12º nervio. Oliva bulbar, sulco lateral posterior, sulco lateral, origem aparente del 9º, 10º e 11º. Entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior, temos quem? A pirâmide bulbar. E na pirâmide bulbar temos quem? A decussação das pirâmides. Então, aqui, ponto mesencefálico anterior, terceiro nervo, artéria cerebral posterior. Aqui, ó, porque esta é a cerebelar superior, porque está por debaixo do terceiro nervo. Camina de medial para lateral. Depois caminha de anterior para posterior. Se camina de anterior para posterior, quem é? É o segmento pontino lateral. Tá? Que aí camina por debaixo da borda livre da tenda do cerebelo e vaja hasta onde? Hasta o quinto nervo craniano. Por isso, a principal causa de neuralgia do trirêmio é a compressão por la artéria cerebelar superior. É a compressão por la artéria cerebelar superior. E depois, gana quem? Gana quem? Aqui vai passar terceiro, quarto, e o produto final é o quinto. Depois vai cair onde? Em el sulco cerebelo mesencefálico. Então, vamos lá, por causa do tempo. E aí vai adentrar onde? É o sulco cerebelo mesencefálico, que é aqui. Que vai se relacionar com quem? Com o véu medular superior, com o teto, com o pedúnculo cerebelar superior. Então, se sempre temos o quê? Aí temos a relação com quem? Sempre nervo. Qual é o nervo relacionado com a artéria cerebelar superior? Terceiro nervo, quarto nervo, quinto nervo. Qual é o pedúnculo relacionado com a artéria cerebelar superior? Pedúnculo cerebelar superior. Qual é a fissura relacionada com a artéria cerebelar superior? A fissura cerebelo-mesencefálica. E depois tem o tronco medial e lateral. Então, segmento peduncular anterior, inferior ao terceiro nervo. Peduncular lateral, se relaciona com quem? Com o quarto nervo. Depois se relaciona com quem? Com o quinto nervo. E aí, temos o quê? Cerebelar superior, abaixo do terceiro. Cerebral posterior, arriba do terceiro nervo. Mira o terceiro nervo aqui. E aqui temos quem? É o processo clinoide posterior. Por quê? Porque está medial ao terceiro nervo. Quando eu tenho isto lateral ao terceiro nervo, eu sei o quê? Que está onde? É o ápice da parte petrosa do eixo temporal. Aqui o ponto mesencefálico lateral. Relaciona com quem? Quarto nervo. Artéria cerebral posterior. Vena basal de Rosenthal. E borda livre da tenda do cerebelo. Então, é isso que eu tenho aqui. Cerebelar superior. Segmento contínuo anterior. Contínuo lateral. Aqui, mira. Este é o trirêmio. Está na relação com quem? Com a compressão. É a principal causa de compressão do trirêmio. Se miras também, tem a vena petrosa superior. Então, se aqui depois sale, no ponto final, é o trirêmio. Depois cale onde? Em la fissura cerebelo-mesencefálica. E a artéria cerebelar superior é a mais importante, por quê? Porque ela irriga, é o núcleo denteado, irriga, é o pedúnculo cerebelar superior. Então, dos três pedúnculos, qual é o mais importante? O mais importante é o pedúnculo cerebelar superior. De los núcleos cerebelares, qual é o mais importante? É o núcleo denteado. Por isso, tem como desligar o microfone, por favor? Alguém? Eu termino 9h30. São 9h20, dou mais 10 minutos. Então, se temos o quê? O núcleo denteado. Por isso, muitas patologias, por exemplo, como os meduloblastomas, dão o quê? Qual é o produto? O mutismo. Porque nós outros temos as fibras o quê? Dentorrubro tálamo corticais.
que podem dar o que? O mutismo. Por isso é muito frequente em patologias que há-se comprometimento de quem? De la artéria cerebelar superior. Hasta la fissura cerebelo-mesencefálica aqui. Del pedúnculo cerebelar superior e del núcleo denteado, é o enfermo cursar com o quê? Com mutismo. Por quê? Porque compromete as fibras dentro do rubro tálamo corticais, além do núcleo denteado ser responsável por quem? Pelo neocerebelo, pelo movimento fino do cerebelo, pela coordenação fina do cerebelo. Então, se temos o quê? O segmento pontino anterior, pontino lateral, se relaciona com a borda livre da tenda do cerebelo. Pontino anterior, de medial para lateral, pontino lateral. De quem? De anterior para posterior, hasta quem? La borda superior del pedúnculo cerebelar médio, que é a origem aparente de quem? Del quinto nervo. Por trás del quinto nervo, fissura cerebelo-mesencefálica. E depois temos o tronco medial e lateral. Medial, que vai irrigar quem? Que vai irrigar é o verme cerebelar, e lateral, que vai irrigar no hemisfério cerebelar. Então, se aqui temos o quê? É o segmento pontino lateral, que vaja quando camina lateral ao talho cerebral, caminhando por debaixo da borda livre da tenda, mira a relação com o quarto nervo, hasta aqui, hasta o quinto nervo. Depois do quinto nervo, entra onde? La fissura cerebelo-mesencefálica, que é aqui. E depois sai para a porção cortical. Aqui se mira, aqui, ó, tem o sulco lateral mesencefálico, que é o limite lateral da substância negra. Aqui termina quem? É o ponto, sulco ponto peduncular que eu falei para os teles anteriormente. Aqui, sulco medial do pedúnculo cerebral, sulco lateral do pedúnculo sulco lateral do pedúnculo cerebral, o sulco lateral mesencefálico, que é o limite medial e o limite lateral da substância negra. Isso é o limite o quê? Daqui para adelante, base do pedúnculo cerebral. Daqui para trás, tegmento mesencefálico. O que é importante para nós outros aqui? É o quarto nervo craniano. É o quarto nervo craniano, é o único nervo que se origina da porção posterior do talho cerebral. E a origem aparente se dá por onde? Se dá abaixo dos colículos craniales ou inferiores. E eu sei sempre o quê? Que arriba do quarto nervo, lâmina quadrirrêmia, arriba do quarto nervo, sulco lateral mesencefálico, arriba do quarto nervo, nós outros temos o quê? Sulco lateral mesencefálico, lâmina quadrirrêmia. Nós outros temos o quê? Região supratentorial. Nós outros temos o quê? Arriba do quarto nervo, giro para hipocampal, abaixo do quarto nervo, infratentorial. O quarto nervo, quando ele toca, ele firra em la borda livre da tenda do cerebelo. Dali para adelante, uncus. Dali para trás, giro para hipocampal. Quando ele firra, mirando para riba, temos o quê? Corpo reniculado lateral. Dali para adelante, tracto óptico. Dali para trás, tálamo. Abaixo do quarto nervo, pedúnculo cerebelar superior, véu medular superior, ventrículo, quarto ventrículo, fissura cerebelo-mesencefálica. Então, o quarto nervo craniano é um importante landmark para nós outros. Então, sempre temos isso. Mira aqui. Então, porção pontino anterior, cerebelo pontino anterior, segmento pontino anterior da artéria cerebelar superior, segmento pontino lateral da artéria cerebelar superior. E depois vamos mirar aqui, ó, no quinto nervo, entra para a fissura cerebelo-mesencefálica. É aqui que temos aqui. Se isto é o quê? Abaixo do quarto nervo, isso aqui é o terceiro nervo.
Por arriba, cerebral posterior. Estamos mirando na visão subtemporal. Por abaixo, temos a artéria cerebelar superior, que está por debaixo do quarto nervio. Se isto aqui é a porção cisternal do quarto nervio. Por aqui é a porção tentorial do quarto nervio. Então, aqui, para trás, giro para hipocampal. Portanto, daqui para trás, giro para hipocampal. Daqui para adelante, uncus. Daqui para adelante, daqui, ó, para trás, para cá, segmento P2A. Segmento P2A aqui, ó. Segmento P2A da artéria cerebral, da artéria cerebelar, da artéria cerebral posterior. Daqui para trás, segmento P2P. Então, daqui para trás, tálamo. Daqui para adelante, tracto óptico. Arriba aqui, né? Aqui. Então, é muito importante para nós outros. Então, se arriba do quarto nervo, lâmina quadrirrêmia. Aqui, colículo caudal inferior, colículo cranial superior. Por isso, é muito importante. Então, se é isso que temos que mirar. Então, se aqui, para encerrar, eu tinha que falar de protuberância, mas está muito tarde. Então, eu vou falar para quem é aluno da universidade, isso aqui é o mesencéfalo. Então, isso é o aqueduto cerebral. Então, se passamos uma linha imaginária em aqueduto cerebral, o que estiver adelante, pedúnculo cerebral. O que estiver para trás da linha imaginária, teto mesencefálico. O teto mesencefálico é formado pela lâmina quadrirrêmia. E a lâmina quadrirrêmia é formada pelos colículos craniales ou superiores e caudales ou inferiores. E aí, da linha imaginária para adelante, pedúnculo cerebral. Aí nós outros vamos dividir o pedúnculo cerebral. De la linha imaginária hasta, desde la linha imaginária hasta o suco, la substância negra. La substância negra vai desde o suco medial do pedúnculo cerebral. Se vocês recordam que é a origem aparente do terceiro nervio. Hasta o suco lateral mesencefálico. O suco lateral mesencefálico para nós outros era importante por quê? Porque me levava aonde? Hasta o corpo reniculado medial. Este aqui vai ser o medial e aqui o lateral. E aqui é muito... Desculpa, o lateral está aqui, ó. Corpo reniculado lateral e aqui o corpo reniculado medial. E você mira, a vena lateral mesencefálico termina onde? Nesta vena aqui, que é a vena basal de Rosenthal. No segmento peduncular posterior da basal de Rosenthal. Porque nós todos teríamos o segmento estriado, que é formado lá pela vena cerebral média profunda, que vai se unir, aqui, ó, vena cerebral média profunda, que se une com a vena cerebral anterior, que vai receber as venas estriadas inferiores, as venas insulares, a vena olfatória, para formar a vena basal de Rosenthal, que aqui é o segmento estriado. Aí vai receber o segmento, a vena peduncular. E aí forma o segmento peduncular anterior da vena basal de Rosenthal, que aí vai receber quem? Vai receber a vena ventricular inferior, para formar o segmento peduncular posterior da vena basal de Rosenthal. E ao segmento peduncular posterior recebe quem? A vena lateral mesencefálica. Certo? Por isso, eu mostro na próxima classe a relação das fístulas arteriovenosas durares, que muitas vezes estão no tentório e dão manifestações da medula cervical e do bulbo. Então, se aqui, aí passamos a linha imaginária, que vai desde o aqueduto cerebral hasta a substância negra. Tudo isso aqui chamamos de quê? De tegmento mesencefálico. Então, tegmento mesencefálico é a porção do pedúnculo cerebral que vai desde o aqueduto cerebral hasta a substância negra. E o tegmento mesencefálico é chamado de tegmento porque tem o quê? Núcleos e fibras nervosas. Ao contrário da estrutura que está delante da substância negra, que chamamos de quê? De base do pedúnculo cerebral,
que a base do pedúnculo cerebral é formado por quem? Por la proyección de la cápsula interna. E temos que parar com a mania de falar que a cápsula interna é solamente fibras do tracto córtico espinhal. Não. A cápsula interna ela é o conjunto de fibras de projeção que passa medial a quem? Ao núcleo lentiforme. Núcleo lentiforme é o núcleo formado por la junção de quem? Del pálido com putamen. Então, se a cápsula interna apresenta fibras de onde? Frontotalâmicas, frontopontinas, córtico-nucleares, córtico-espinhales, sensoriais, temporopropositivas, visuais e auditivas. Então, se por isso a base do pedúnculo cerebral não é eloquente em toda a estrutura, solamente é eloquente na porção do tracto córtico-nuclear e córtico-espinhal. Então, se aqui é a base do pedúnculo cerebral que é formado por apenas por fibras nervosas, seja mielínicas, seja amielínicas. Então, eu gostaria de eu tinha que falar ainda de protuberância, bulbo, mas não é tempo, são falado 1h30. Semana próxima, onde eu tenho mais uma classe com vocês, e aí eu continuo a classe, eu dou fibras também, como queiram. Eu agradeço mais uma vez o William por la invitação, por la participação. É um grande prazer para mim falar sobre temas variados de neurocirurgia. Eu sou um apaixonado por la neurocirurgia, eu tenho paixão. Me gusta muito fazer anatomia com cirurgia e eu aplico em minha cirurgia toda a base da anatomia. Eu agradeço mais uma vez a invitação. Todos estão invitados quando queiram vir a São Paulo. E como o William falado, eu dou classe todo martes de anatomia. Quem queira participar, todo martes às 7 horas de São Paulo. Também, muitas graças, William, por mais uma vez por la invitação. Muchas gracias, profesor. Fantástica clase, como siempre. Y nos vemos entonces la próxima semana, en el mismo horario. Si alguien tiene una pregunta, estoy aquí dispuesto. Con nosotros pueden obtener los links de las charlas del profesor los martes. Él siempre nos manda los links. Entonces, con nosotros mismos, nosotros les mandamos los links. Aquí recibimos saludos desde Guayaquil, Ecuador, Uruguay, Argentina, Brasil, México. Es taquillero, profesor. Corinthians taquillero. Entonces nos vemos la próxima semana, profesor. Muito obrigado. Perfeito. Muitas graças a todos. Muitas graças por la invitação, William. Muitas graças a todos por la participação. Sempre conte comigo. Muitas graças. Placer. Bueno, gracias. Buenas noches Excelente, a todos. profesor. Muchas gracias por estar aquí.